Bom, e agora em Breaking News, a gente conta que o ex-comandante do Exército e general da Reserva, Marco Antônio Freire Gomes, confirmou em depoimento à Polícia Federal ter presenciado reuniões onde foram discutidos os termos da chamada minuta do golpe. A apuração é exclusiva dela, Gabriela Prado. Ela conta todos os detalhes pra gente a partir de agora. Pedro, vamos lá então. Ontem, Freire Gomes prestou depoimento à Polícia Federal por mais de 8 horas. Eu fui conversar com fontes ligadas à investigação para saber o conteúdo desse documento. Há uma preocupação em manter em sigilo boa parte do que o general falou, já que a partir desse depoimento podem vir novos passos na investigação. Mas o que eu consegui confirmar é que Freire Gomes afirmou à Polícia Federal que sim, houve encontros, reuniões em que se trataram termos de minutas golpistas. Ele, ao dizer isso, confirmou uma informação que foi dada na delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Então, essa é a informação que a gente tem neste momento, a confirmação do então comandante do Exército em 2022, de que sim, houve reuniões para tratar termos de uma minuta de golpe de Estado. Lembrando que a gente está falando da Operação Tempo da Verdade, que já ouviu mais de 20 pessoas sobre essa investigação para apurar a possibilidade de uma tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, foi intimado a prestar depoimento e ficou em silêncio, assim como outras pessoas da alta cúpula militar. Quem a gente sabe que falou até o momento, por exemplo, foi o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também na semana passada, o general Estevão Teófilo, e agora a gente tem essa confirmação do depoimento de Freire Gomes, que foi o depoimento mais longo. Ele ficou na sede da Polícia Federal até as 2 horas da manhã deste sábado, porque além das 8 horas de depoimento, depois que se encerra o depoimento, é de praxe que se leia todo o teor para que a defesa, a testemunha, no caso Freire Gomes foi dar depoimento como testemunha, se informem de tudo que está sendo levado a partir daquele depoimento, e eles assinam um termo dizendo que tudo consta conforme foi dito à Polícia Federal. Então, foi o depoimento mais longo, ele chegou por volta das 3 horas da tarde, só saiu da Polícia Federal às 2 horas da manhã deste sábado, e a gente tem a confirmação dessa informação de que Freire Gomes disse, então, que houve sim uma reunião para se tratar de em termos de uma minuta golpista, uma informação que primeiramente foi repassada na delação de Mauro Cid. Para a gente trazer um pouco mais de detalhes, no que Mauro Cid falou à Polícia Federal na delação, é de que depois das eleições, uma das reuniões que ele citou é que teve um encontro entre a alta cúpula das Forças Armadas, então os comandantes da Força Aérea Brasileira, da Marinha e da Aeronáutica, e que foi tratado uma minuta golpista. Então essa é uma das reuniões, por exemplo, que a gente já tem, que saiu ali da delação de Mauro Cid, mas quando a fonte me colocou, ela disse reuniões, disse inclusive no plural reuniões que discutiram minuta de termo golpista. Vamos colocar aqui também o papel de Freire Gomes até agora nas investigações. Lembrando que ele foi convidado a ir à Polícia Federal depois do desencadeamento da Operação Tempo da Verdade. Ele estava na Espanha com familiares e assim que retornou foi prestar o depoimento ontem à Polícia Federal. Havia uma dúvida se ele seria colocado na condição de investigado ou de testemunha. Por quê? Na sexta-feira passada, o general Estevão Teófilo disse à Polícia Federal que Freire Gomes, que comandava o Exército, sabia que Estevão Teófilo iria se reunir com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada em uma reunião que, segundo a PF, tratou sobre minuta golpista, sobre a tentativa de um golpe de Estado, sobre os planos para isso. Diante dessa informação, ficou uma dúvida, já que era uma informação nova sobre Freire Gomes. E aí, no início do depoimento, ele foi colocado para o general todas as questões que havia sobre ele na investigação, e ele pôde então dizer para a autoridade policial que escolhia ser testemunha. Nessa condição, ele se compromete a dizer a verdade, diferente de um investigado, que a gente viu muitos, pode ficar em silêncio para não produzir provas contra si. E até o momento, então, que a gente tem também escrito ali na investigação que deu base para a decisão do Supremo Tribunal Federal para desencadear a operação é que Freire Gomes não teria compactuado com a possibilidade de um plano de golpe de Estado. Então a gente aguarda os próximos desdobramentos, mas já com essa confirmação de que o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disse à Polícia Federal que sim,
tiveram reuniões para tratar de termos de uma minuta golpista, uma informação primeiramente repassada na delação de Mauro Cid. Pedro. Gabi, essa sua informação é essencial para as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal de uma suposta tentativa de golpe. Porque conversando com os investigadores da Polícia Federal, um dos principais objetivos deste depoimento do general Freire Gomes era justamente entender o movimento que estava sendo feito, supostamente, por essas pessoas na tentativa de mobilizar as Forças Armadas para uma tentativa de golpe, um depoimento muito longo que a PF já tinha dito que tinha contribuído para as investigações e agora você confirma que ele realmente participou de reuniões que trataram de uma minuta golpista, informação importantíssima que a Gabriela Prado trouxe pra gente e que vai evidentemente trazer novos desdobramentos nesta investigação. Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu, Gabi, sobre este assunto.